Bom dia, meus amores, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, né? Que bom que nós estamos reiniciando as nossas aulas, né? Então, nós estamos recomeçando. Que bom que nós temos os recomeços, né? Então, eles nos permitem aprender mais, e é o que nós vamos fazer agora, né? Que bom que nós estamos aqui, vocês aí, eu aqui, de uma forma nova, né? Mas nos encontrando, graças a Deus. Então, como a gente sempre inicia as nossas aulas, nós vamos fazer da mesma forma. Vamos começar com uma oração, né? Que é a oração que nos fortalece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então vamos lá. A nossa aula de hoje é uma aula de português, né? Eu espero que todos estejam com o seu livro em mãos. Vamos estudar, né? Vamos dar início à unidade 2. Quem não tiver com o livro, por favor, faça o favor de providenciar o seu livro, tá? Pegar para acompanhar a aula. Então, nós vamos dar início à unidade 2, cujo tema da nossa aula é Eu Me Lembro. Tá? Aqui na unidade 2, na página 38, nós observamos que tem a imagem de uma menina. Essa menina está encostada no muro, e ela está com os olhos fechados. O que é que vocês acham que essa menina está fazendo? Por que será que esses olhos estão fechados? Então, essa menina, ela está pensando. A gente pode olhar aqui na página 39 que ela está pensando em alguma coisa. Aqui a gente observa que tem um balão, que essa imagem ela está dentro de um balão. Este é um balão de pensamento ou balão de fala. Ele é muito utilizado nas histórias em quadrinhos, tá? Vocês podem observar as histórias em quadrinhos, que lá vocês vão ver os balões de pensamento ou balão de fala, certo? Mas em outro momento nós vamos estudar mais, aprofundar desse conteúdo. Então vamos retomar. Aqui ela está pensando, né? A gente está vendo que aqui tem a menina, tem a mãe e tem a avó e tem um gato, né? Será que esse pensamento dela é um pensamento atual ou é um pensamento passado? Pelas imagens que vocês estão observando, será que essa imagem aqui é uma imagem, esse pensamento é um pensamento de algo que já aconteceu há muito tempo ou de algo que está acontecendo agora? Tá? Então, pelo que a gente pode observar, essa imagem é uma imagem, né, de um acontecimento de quando essa mocinha era uma criança. Ela está lembrando, né, de quando ela se reunia com a avó e com o seu gatinho e ia tocar violão, ia tocar ou tocar e cantar uma música para que eles ouvissem. Tá? Então a gente vê como ela já está mocinha, esse pensamento ele não é um pensamento novo, né? Já é uma coisa que aconteceu há um bom tempo. Então esse é uma memória que ela guardou de algo que já passou. Então, todos nós temos essa capacidade de guardar coisas que aconteceram. A gente guarda esses pensamentos. E em algum momento da vida da gente, a gente lembra, assim como fez a menina. Ela recordou, ela lembrou de um momento que aconteceu lá na sua infância. Eu sei que vocês também têm vários pensamentos, vários momentos que ficaram no pensamento de vocês, em que em algum momento você lembra de uma viagem, de um amigo, de algo que aconteceu. Então, vamos passar aqui para a página 40. Nós temos aqui um texto. Aqui em cima diz assim, você vai ler um relato de memórias. Tem ideia do que o autor vai falar? Das lembranças da infância dele ou da vida adulta? Acompanhe aí no livro de vocês a leitura.
Esse texto é um texto de Ferreira Goulart, né? Vocês vão encontrar ele, além daqui do livro, no Touro Encantado, São Paulo, Salamandra, 2003, conforme tem as informações no livro de vocês. Então, nós vamos ler aqui um relato de memórias, né, que é o tema da nossa aula de hoje. Quando eu comecei lá na frente dizendo eu me lembro, né, então é como se eu já está me reportando a lembrança de algo, né, algo que eu estou lembrando, que eu já vivi e que me veio a lembrança, né? Então, esses são os relatos que a gente tem de memória. Então, o texto que nós vamos ler chama-se O Povo. Uma das minhas diversões preferidas quando menino era pescar. Às vezes, pescava próximo à oficina da estrada de ferro, num córrego que não tinha mais que 2 palmos de fundura. Nele havia garrafas, pedaços de cano, onde o peixe-sabão costumava se esconder. Eu vinha com cautela, segurava o cano, tampando-lhes as 2 extremidades com as mãos e o pegava. Pesca mais difícil era arrastar camarão. Usava o cofo, espécie de cesto de palha, que vinha arrastando pelo fundo d'água, junto à areia, onde os camarões ficavam, e os ouvia saltando dentro dele. Junto ao cais estava uma velha draga, enferrujada, que apodrecia ali, tomada pela lama e pelos caranguejos. Quando a maré baixava, em volta da draga restava uma poça d'água rasa, que era um pouco mais funda junto à hélice da polpa. Certo dia, desci até lá e fiquei olhando a água cristalina. Foi quando percebi, colado ao casco da draga, um animal estranho de pouco mais de um palmo, um polvo. Tentei pegá-lo, mas num átimo de segundo ele saltou sua tinta e sumiu na água subitamente escura. Que espertalhão! Até ali, polvos para mim eram do cinema, enormes, com seus tentáculos, abraçavam submarinos e navios. Mas aquele polvinho tão pequeno e tão esperto me fascinou muito mais que os grandes. Como é maravilhosa a natureza! Cria bichos que andam, bichos que voam e os que vivem no fundo do mar. Há alguns da asa, há outros nadadeiras, e o povo ele o fez movido a jato. A natureza deu olhos aos animais para que vejam o mundo e se vejam. Mas ao povo lhe deu uma tinta para turvar a água e não ser visto. Então, que belo texto, né? Como eu já falei, esse texto é de Ferreira Goulart, né? O Povo. Então, aqui, gente, a gente observa, né? A gente pôde ver nesse texto que ele fala das recordações, né, que ele tinha. Quando ele fala, né, uma das minhas diversões preferidas quando menino, né, então já está reportando para algo que ele lembrou do passado. Então, esse é um relato das memórias que ele tem, que ele guardou, né? Aqui na primeira imagem, na página 38, quando a gente vê a menina com a sua avó, né? Esse relato de memória é feito através da imagem. Né? E aqui no texto de Ferreira Goulart, esse relato de memória ele é realizado através de palavras. Né? Ele expressa, ele fala da emoção, do que ele sentiu, né, quando ele era menino, das memórias que ele tem quando ele era criança e que ele guardou, né? Nós guardamos boas memórias e guardamos memórias ruins também, né? Coisas, lembranças, boas e más lembranças, né? Mas normalmente a gente costuma mais lembrar das boas lembranças, né? Então, aqui na página 42, peguem o livro de vocês aí e passem para a página 42, por favor. Né? Então, tem aqui a imagem de Ferreira Goulart. Vocês vão olhar lá na página 42 a imagem de Ferreira Goulart. Ferreira Goulart foi um escritor, poeta, memorista e membro da Academia Brasileira de Letras. Tem as informações aí no livro. Né? Se vocês quiserem conhecer mais sobre Ferreira Goulart, vocês podem também procurar outras fontes de pesquisa, podem utilizar a internet. Né? Então,
O texto ele se refere a que período da vida do autor? Né? Como a gente pode observar, o texto ele se reporta à infância do autor. Né? Ele diz quando ele era menino, como eu já falei. Né? Qual era a diversão preferida do autor quando criança? O que ele gostava de fazer? Né? Ele gostava de pescar num córrego. Né? Ele ia até esse córrego, né, que onde ficava a água, onde corria a água, e ele ia lá e gostava de pescar. Né? Como era esse lugar? Né? Como é que ele descreve o lugar onde ele pescava? Né? Ele diz que esse córrego ele não tinha mais de 2 palmos de fundura, que nele havia garrafas, pedaços de cano, onde os peixes sabão costumavam se esconder. Então ele fez uma descrição desse lugar, né? Ele descreveu esse lugar. Então, na sua opinião, por que o título desse relato é O Povo? Né? Por que o título desse relato, né, desse texto que a gente acabou de ler, não são lembranças, já que ele está lembrando de alguma coisa? Né? Porque, como eu já falei para vocês, nós guardamos várias memórias, né? Nós guardamos vários pensamentos, várias coisas que já aconteceram, né? Que marcaram a nossa vida. No caso dele, o que marcou foi o povo. Ele costumava ir no córrego pescar, pescava camarão, pescava peixe-sabão, mas o que marcou esse momento da vida dele foi o povo, porque o povo não era normal aparecer lá no córrego, né? Foi a primeira vez que ele viu o povo pessoalmente, porque como ele relata, ele já viu o povo nos filmes, povos gigantescos, né? Mas aquele povo pequenininho, espertalhão, que ele tentou pegar, que ele não conseguiu, marcou, né, a infância dele. É uma lembrança que ele guardou da sua infância, que ele jamais esqueceu. Então, ele relatou essa memória quando ele contou essa história. Então, vocês observam que aqui o Ferreira Goulart ele já está bem de idade, né? Ele já não é mais novinho. Olhem no livro de vocês, tá bom? Ele já não é mais novinho, né? Então, ele até já faleceu, que ele nasceu em 1930 e faleceu em 2016, né? Então, foi uma lembrança que ele guardou, né, da infância. Então, o relato de memória, ele registra acontecimentos, como já foi falado, ou lembranças passadas da vida pessoal de quem o escreve. Tá? Ferreira Goulart, ele escreveu a história, né, do relato de memória que ele teve da infância dele. A descrição é um recurso muito utilizado nesses textos, pois enriquece a narrativa e ajuda o leitor a compreender os hábitos das pessoas que viviam na época que está sendo lembrada. Então, o que ele fez? Ele descreveu o local, ele descreveu a situação, ele descreveu o que aconteceu naquele momento. Ele guardou na lembrança, que ele não esqueceu nem os detalhes. Ele descreveu todos os detalhes, o que aconteceu, o fato, que ele guardou na memória. Descrever é mostrar como são os objetos, os lugares, os seres e sua maneira de ser e de viver. Foi isso que ele fez, né? Ele descreveu todos os acontecimentos como se ele estivesse vivendo naquele instante. Então, nós temos aqui também a pessoa que narra as lembranças, né? Que conta os fatos que foram vividos. Ele também sente as sensações. Nós lemos o texto e é como se nós estivéssemos vivenciando a história, né? Com as emoções e os sentimentos que eles são despertados, né, em nós. Então, esse relato de memória, todos nós temos, né? Em algum momento a gente vai fazer eles. Tá? Será que vocês costumam conversar com a família de vocês sobre algum acontecimento, né? Sobre algo que marcou a vida de vocês? Tá? Será que vocês fazem esses relatos de memória? Tá? O que foi que chamou a atenção, tá, de vocês nesse texto? Ou será que não chamou a atenção?
né? Então, essa aula ela é uma aula muito boa para compreender, porque todos nós, como eu já falei, né, temos memória, tem algo que a gente lembra com carinho, tem algo que a gente quer aprender, né, ou que a gente quer lembrar, né, que a gente guarda na lembrança. Então, essa foi a nossa aula de hoje, certo? As atividades vão estar na plataforma. Qualquer dúvida, vocês podem entrar no grupo e repassar as dúvidas que vocês tiveram e nós vamos tirar, certo? A atividade, como eu já falei, vai estar na plataforma. Atividade referente a esse conteúdo que nós trabalhamos hoje, certo? Então, fiquem com Deus, tenham um bom dia e bons estudos.